Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Deus abençoe cada um de vocês. Olha só a mensagem de hoje. Como afastar os maus pensamentos? Qual é a receita que o Senhor Jesus vai nos trazer hoje, através da sua palavra? Então fique ligado, ouça essa mensagem até o fim que você vai descobrir o que você pode fazer para afastar esses maus pensamentos da sua cabeça. Vamos começar fazendo a nossa leitura bíblica de hoje, que está localizada aí no livro de Filipenses, capítulo de número 4, versículo 8, que diz assim: Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensai. Mas eu quero trazer para você uma reflexão através da palavra do Senhor a respeito de alguns momentos que você está aí e de repente vê uns maus pensamentos. Tem pessoas que pensam em tirar a vida, tirar a própria vida. Tem pessoas que pensam mal de fazer mal pro outro, entendeu? De falar mal de alguém. Então, assim, aqui vai algumas receitas para você, para que você afaste esses maus pensamentos da sua cabeça. O segredo para afastar os maus pensamentos é justamente olhar para o senhorio de Cristo em nossas vidas. Devemos direcionar a nossa mente às coisas de Deus. Quando ocupamos a nossa mente com a palavra do Senhor, buscamos compreender e obedecer à sua santa vontade. Nós podemos controlar e vencer os maus pensamentos que atacam nossa mente. Então, podemos afastar os maus pensamentos pela habitação do Espírito Santo em nós. Olha aqui outra dica para você. Você precisa estar ligado com Jesus, com a palavra de Deus. Pense em Jesus, pense em Deus. Olhe para a sua palavra e leia ela. Coloque louvores dentro do seu lar, dentro da sua casa. E quando vem um pensamento ruim, você pensa nele. Você pensa em Jesus. Pensa lá no novo céu, na nova terra, no paraíso que Ele tem preparado para nós. E também nós precisamos estar cheios do Espírito Santo. O Espírito Santo é Jesus dentro de nós. É Deus dentro de você, habitando aí, fazendo morada em você. Mas é inegável que há uma tensão constante nesse processo. De fato, há uma batalha espiritual muito grande, muito travada, cujo objetivo é justamente o controle dos nossos pensamentos. Esse é um assunto sério, porque a Bíblia diz que uma pessoa que ele é dominado pelo pecado ou é dominado por Deus. Há duas opções aqui. A pessoa ser dominado pelo pecado, pela sua natureza pecaminosa, pelos prazeres carnais que essa pessoa tem, ou é dominada por Deus através do Espírito Santo de Deus. Diante dessa verdade, alguns cristãos possuem uma certa dificuldade em compreender a existência de maus pensamentos que, ora ou outra, tentam controlar sua mente. E agora vem a pergunta: por que nós temos maus pensamentos? Essa pergunta pode ser respondida em diferentes aspectos e abordagens. Por que temos maus pensamentos? E a receita é essa aqui, a palavra de Deus. No livro de Gênesis 2, fornece para nós um registro muito rico sobre a criação do homem. O texto bíblico é claro ao explicar que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. O homem foi criado por Deus como um ser pessoal, com capacidade intelectual e responsabilidade moral.
O homem possui vontade e discernimento e recebeu de Deus a oportunidade de fazer escolhas e decisões. A Bíblia, ela está aqui para nos falar, porque ela é o princípio da vontade pura de Deus. Porque Deus criou cada um de nós e o que ele criou era bom. Gênesis capítulo 1, versículo 31. O homem tinha total condição de discernir e decidir livremente pelo bem espiritual ou pelo mal. Isso é o que chamamos de livre vontade, livre arbítrio. Mas algo terrível aconteceu. O homem fez o uso de sua livre vontade e direcionou seus pensamentos ao fazer aquilo que desagradava a Deus, por influência do inimigo, porque deu brecha. Ele deixou que o tentador influenciasse os seus pensamentos e transgrediu a lei do Senhor. A vontade do homem, precipitado no pecado, caiu em sua condição original. Preste atenção aqui o que eu vou te falar agora. O inimigo das nossas almas, ele não consegue saber o que você está pensando, porque ele não é Deus. Mas tem uma coisa, quando você abre a sua boca, quando você começa a falar alguma coisa, ele já começa a sacar você. Ele já começa a pegar as tuas palavras e aí ele sabe mais ou menos quem é você, ele te estuda, tá? E o que acontece? Ele vem na tua mente assim, é uma voz que você escuta, só que você não vê, você escuta, faz isso, olha, faz aquilo. Então, o inimigo, ele te influi se você dá a brecha para você fazer o mal contra você mesmo, tipo, tirar sua vida. Tem muitas pessoas que tiram a sua vida, isso é porque elas dão ouvido à voz do inimigo para fazer isso. Pessoas que têm, muitas das vezes, esse sentimento de tirar sua vida, né, o suicídio, essa pessoa tem que correr imediatamente a Deus. Se você conhece alguém que já tentou tirar sua vida, que quer tirar sua vida, você precisa conversar com essa pessoa e falar para ela, olha, Deus te ama, Jesus te ama, tem uma obra na sua vida, não faça isso, você é uma criatura, você é filho de Deus. Fale palavras boas para essa pessoa. Fale para ela, você é especial, você é importante. E aí se ela fala assim, não, mas eu não tenho ninguém, a minha vida não é do jeito que eu queria, eu sou infeliz. Você fala, não pode falar isso, você é especial sim. Porque o Senhor Jesus, nosso Deus, te fez imagem e semelhança dele. Você é semelhança de Deus. Comece a tratar com essa pessoa de maneira empática. Não fique falando palavras contrárias para pessoas assim. Fale que aquela pessoa, ele tem uma vida e que a vida após a morte segue-se o juízo. Não tem jeito mais, não tem como voltar mais. Quem morreu, morreu. Morreu tudo. Então, dali segue-se o juízo. Então, por isso que nós temos que nos policiarmos para que os bons pensamentos de Deus venham sobre nós. Mas nós precisamos estar com a palavra de Deus aqui, ó, no nosso coração, nossa mente. Veio um pensamento negativo, já diz, está repreendido. Todo pensamento contrário está repreendido em nome de Jesus. Todo pensamento contrário está repreendido em nome de Jesus. E você aí que está ouvindo agora essa palavra, se você está com pensamento negativo, se você está com pensamento de querer tirar sua vida, Deus está te falando agora, não faça isso. Depois da morte segue seu juízo. Você tem uma alma dentro de você, ela é eterna. Então preste atenção, você tem uma missão a cumprir nessa terra. Então fique vivo, não morra, não faça isso. O Senhor Jesus, ele está aqui para te dar vida e vida com abundância. Se você não tem outro caminho a seguir, chame a Jesus. Fala, Jesus, eu estou aqui. Jesus, eu quero que o Senhor me salve, me liberte. Eu quero ser, meu Deus, um filho seu. Eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida em todos os momentos. Peça para Jesus te salvar.
e ele vai trabalhar na tua vida. Quantas e quantas pessoas elas têm mau pensamento? Você acha que 24 horas a gente fica sem pensar coisas ruins? Tem momentos em que você pensa, porque muitas das vezes a sua mente ela está vazia, sem nada. Tipo, vou te dar um exemplo, olha, presta atenção. Tem um ditado popular que diz que a nossa mente vazia é a oficina do inimigo, não é isso? Não é esse o ditado popular que falam por aí? Então você tem que ter muito cuidado com o que você anda pensando, tá? Com o que você anda pensando. Pense coisas boas, não deseje mal pros outros, tá? Porque tem gente que passa o dia todo desejando mal pros outros. Eu tomara que fulano seja feliz, eu tomara que fulano não vai pra frente, eu tomara que fulano pague, e começa a praguejar a pessoa de longe, olha, a pessoa praguejando o outro. Então você tem que ter muita vigilância, porque se você jogar uma maldição, uma palavra contrária contra alguém, vai cair sobre você. Peça a Deus, Senhor, toma de conta dessa vida, que ela possa mudar, que ele possa mudar esses pensamentos ruins que ele tem, porque se essa pessoa não mudar, vai ter prejuízo para ela própria. Então você tem que passar um tempo orando, buscando a Deus, pedindo a Deus pela sua vida, pela vida das pessoas que têm esses pensamentos ruins, que quer desejar mal para o outro ou tirar a sua vida. Não faça isso, a sua vida é importante. A sua vida é importante. Viva a vida. Vamos viver a vida. A vida é Jesus. Então, se você não tem vida, Jesus te dá a vida e vida com abundância. Então, depois aí da queda do homem, que entrou o pecado, o homem ficou inclinado para as coisas da sua natureza. Em Efésios, no capítulo 2, versículo 1, enfaticamente, a Bíblia fala que o pecador é como um cadáver espiritual. Você sabe, né? Quando a pessoa está morta, é um cadáver. Então nós, quando estamos mortos espirituais, nós estamos mortos. Então viva, tenha uma vida espiritual sadia, mas busque a espiritualidade de verdade, de Deus. Não é qualquer espiritualidade por aí não, que as pessoas aí estão ensinando. É a espiritualidade do Deus Todo-Poderoso, que vive, que reina, que está sentado no trono, Jesus Cristo, que entregou a sua vida para nos salvar. Isso significa que todos nós somos pecadores e que não restou um justo sequer. Todos foram destituídos da glória de Deus. A graça, né? A verdade. No Salmo 51, no versículo 5, também está falando aí que nós precisamos, porque todos nós fomos destituídos da glória de Deus. Você vai ler essas leiturinhas. Eu já falei Salmo 51, versículo 5. Você vai ler João, capítulo 8, versículo 34. Você vai ler Romanos 3, do 10 ao 23. Essa doutrina bíblica é fundamental para a explicação sobre a origem dos maus pensamentos, segundo a perspectiva bíblica. Agora, vamos para a parte que os cristãos podem ser atacados por maus pensamentos? Sim, os cristãos também são atacados por maus pensamentos, apesar de terem sido escolhidos e chamados pelo Pai. Você prestou atenção que ninguém vai escapar dos maus pensamentos? Mas, como eu estou te falando agora, nós temos aqui a receitinha para você. Não deixar o inimigo entrar na tua mente, falando no teu ouvido, fazer coisas que vai prejudicar você e outras pessoas, né? Então, o que os redimidos, o que o cristão tem que fazer? Então, o cristão, quando ele aceita Jesus como Salvador, o Senhor escreve o nome dele no livro da vida. Ele recebe o Espírito Santo quando ele é batizado. E o crente, ele precisa estar uma constante busca a Deus, pois a natureza pecaminosa e velha, ela ronda dentro de nós. Porque a nossa natureza pecaminosa, ela faz de tudo para nós fazermos as coisas que desagradam a Deus. Isso é contra a lei de Deus. O cristão foi ressuscitado espiritualmente, mas isso não significa que o seu velho homem foi aniquilado. O que é o velho homem aqui? A natureza pecaminosa com as suas vontades e desejos malignos.
A sua carne ainda deseja aquilo que é contrário ao Espírito Santo. Leia livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 17. Faça essa leitura lá para você ver o que Deus está falando. Então, mesmo um cristão verdadeiro pode ser confrontado por maus pensamentos que tentam dominar a sua mente. Em geral, esses maus pensamentos sugestionam práticas pecaminosas. Esses maus pensamentos acabam tentando o cristão a pecar contra Deus. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 14, diz: cada um, porém, é tentado pela sua própria concupiscência, sendo por esta arrastado e seduzido. O que é corrupciência? Corrupciência é uma palavra que transmite a ideia de um forte desejo, uma cobiça exagerada por algo. O termo consciência aparece em diversas passagens bíblicas e algumas pessoas acabam ficando em dúvida com relação a esse significado. A corrupciência é a cobiça e o desejo exagerado de pecar. Mas vale saber o seguinte, que ser afligido por maus pensamentos por si só não é pecado. O pecado acontece quando a tentação rompe o campo dos maus pensamentos e resulta em algo experiencial. Por exemplo, quando está só na cabeça, tudo bem, né? Porque esse pensamento vem na mente da pessoa, mas isso você não pode alimentar. No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 15, está escrito assim: havendo concupiscência concebido, dá luz ao pecado. E o pecado, sendo consumado, gera o quê? A morte. Então, se não foi consumado ainda, você ainda tem possibilidade de quê? De não colocar aquilo para frente. Porque depois que o pecado é gerado e consumado, gera morte. E agora vem a pergunta: como vencer os maus pensamentos? Não há dúvida de que os maus pensamentos são muito perigosos, devem ser resistidos pelo cristão. Essa batalha, porém, só pode ser vencida com o auxílio do Espírito Santo de Deus. O cristão possui uma nova natureza em Cristo, cuja vontade se inclina a obedecer a Deus. Então, o crente deve estar em plena confiança em Cristo, quem domina a sua mente. E como afastar esses maus pensamentos? Com a santificação. Através da santificação, o Espírito Santo ele vai capacitando cada vez mais o cristão a andar de acordo com a palavra de Deus. E o que é essa santificação? A santificação é um processo progressivo e contínuo, operado por Deus na vida daquele que foi regenerado, convertido, justificado. No processo de santificação, o cristão é ensinado e moldado a viver cada vez mais para Cristo, uma vida de retidão, conforme a vontade do Senhor. Assim também a santificação leva a morrer dia após dia para o pecado. Por causa da obra redentora de Cristo e a habitação do Espírito Santo em nós, podemos nos despir do velho homem, que se corrompe por maus pensamentos, fundamentos e desejos gananciosos que nos reveste do novo homem. Olha só, no livro de Efésios, no capítulo 4, versículo 20 ao 24, diz o seguinte, olha: criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, proveniente da verdade. Faça essa leiturinha lá, completa. E como afastar esses maus pensamentos? Mudando o modo de pensar. O apóstolo Paulo escreve que os cristãos foram ensinados a serem renovados no modo de pensar. Você vai ler Efésios capítulo 4, versículo 23. A melhor maneira de afastar os maus pensamentos, certamente, é pensar nas coisas de Deus. Paulo escreve aos cristãos em Colossenses: pensar nas coisas que são de cima e não nas que são da terra. Colossenses 3:2.
O que é essas coisas de cima? As coisas de cima são as coisas de Deus, as coisas espirituais do céu, as coisas bonitas, né? E escrevendo também ali o apóstolo Paulo aos Filipenses, o mesmo apóstolo explica. Como pode ser possível um cristão vencer os maus pensamentos? Ele faz isso apontando primeiramente para a paz de Deus. Ele diz: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Jesus Cristo. Filipenses 4, versículo 7. Essa paz de Deus não é apenas nos guardar dos ataques exteriores, mas também nos guarda dos ataques interiores. Ela nos protege de nós mesmos, nos protege da nossa própria carne. O mesmo apóstolo aconselha, como foi lido aí no início para você, Filipenses 4:8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, estável, tudo o que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, seja isso que ocupe a vossa mente, vosso pensamento. Mas tudo isso não deve se resumir apenas ao campo dos pensamentos. As coisas de Deus devem dominar a sua mente, dominar a mente do cristão. E isso deve se traduzir em ações práticas concretas, afastar os maus pensamentos e pensar em coisas espiritualmente boas. Não deve ser o fim de um processo, mas deve ser o começo na base de uma vida de obediência. Filipenses 4:9. O cristão pode até ser açoitado por maus pensamentos. Você também que está ouvindo aí, ouvinte da palavra do Senhor, pode ser atacado. Pode ser, mas você tem que blindar a sua mente. Nós somos imperfeitos nessa terra e ela nos convida a travar uma batalha na mente. E ocasionalmente, ele ainda até pode acabar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Porém, jamais o cristão verdadeiro terá conforto no pecado. Jamais ele sentirá satisfação nas sugestões dos maus pensamentos. Aí vem a pergunta: quem domina a sua mente? É Jesus ou o inimigo? Os redimidos não possuem uma mente cauterizada. Você sabe o que é uma mente cauterizada? Olha só o que é uma pessoa que tem a mente cauterizada. Significa um estado de incredulidade tão profundo que não há mais nenhuma sensibilidade moral e a consciência se torna inoperante. A mente cauterizada ou a consciência cauterizada está diretamente ligada aí à apostasia. Ao escrever a Timóteo, o apóstolo Paulo foi quem falou sobre a realidade e o perigo das pessoas que possuem a mente cauterizada. Leia 1 Timóteo 4, versículo 18. Uma pessoa de mente cauterizada é uma pessoa insensível à justiça e à verdade e da palavra de Deus. Então nós temos que ter cuidado aí, você ouvinte da palavra do Senhor, você amado irmão em Cristo Jesus, cuidado com a mente cauterizada. Não seja uma pessoa insensível à voz de Deus. Seja uma pessoa que seja sensível à voz de Deus falando contigo. Pois nós temos a mente de Cristo. Você vai ler 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16. E ter a mente de Cristo implica numa união plena com Deus. Implica na verdade de que os pensamentos do cristão genuíno estão alinhados com a vontade e o propósito do Senhor. De forma que ele é capaz de olhar para a cruz e enxergar o seu velho homem crucificado com Cristo. Então ele entende que apesar das tribulações, das dores, das aflições, dos maus pensamentos e muitas das vezes que a carne tenta dominar a nossa mente, nós já estamos aí sendo avisados de que a palavra de Deus é a arma que temos para batalhar contra o mal. E as coisas que vêm do alto, tudo que está do alto, de cima, de Deus, é bom para nós. Então a sua velha natureza, ela já foi subjugada na cruz,
Você que já aceitou a Jesus como Salvador. Então, aquele que outrora era inimigo de Deus, agora é capaz de declarar, como diz aí o Salmo 119, 97. Ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ocupe a sua mente com a palavra de Deus e os maus pensamentos não resistirão. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que tem virtude, nisso pensai. Faça orações ao Senhor. Peça para Deus tirar todo o pensamento contrário da sua mente. Limpe a sua mente, mas com as coisas de Deus. Coloque um louvor, coloque uma mensagem edificadora, com essa palavra que você está ouvindo agora. Quando essa palavra inimiga do diabo vier encher a tua cabeça, você fala: está repreendido em nome de Jesus. E você começa a ouvir a verdadeira palavra, que é a palavra que liberta, a palavra de Jesus, que é a palavra de Deus. Lembre-se, pense nas coisas de cima, do alto, que vem o teu socorro, que é o Senhor, nosso Jesus. Um grande abraço, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.